Olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Hebreus 12, 1-3. O texto lido continua seguindo a trilha do capítulo 11, onde o autor da epístola fala de fé e discorre sobre aqueles que obtiveram um bom testemunho de fé perseverante, indo às últimas consequências. Percebemos aqui um salto da teoria à prática. Primeiro ouvimos as definições de fé, agora o autor da epístola chama a nossa atenção para aqueles que ousaram crer e experimentaram os resultados práticos de sua fé viva. Ouvimos do apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos 12, 3, que o Senhor repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Já partimos do princípio de que todos nós temos fé. Cabe a nós agora cuidar desta semente, adubando-a com a palavra de Deus, regando-a muitas vezes com as nossas lágrimas, para que ela se torne frutífera. A fé é, além de um dom dado por Deus, também um aspecto do fruto do Espírito, e como tal, se desenvolve em situação adversa. Somos colocados em circunstâncias das quais a nossa fé é treinada a confiar. Confiar naquele que existe se torna galardoador dos que o buscam. Qual o objetivo desse treinamento? Até que aquela medida inicial de fé se torne uma certeza inabalável daquilo que esperamos, uma firme convicção de fatos que ainda não são vistos com os olhos humanos. Por que devemos crer assim? Porque quem fez a promessa é fiel. O texto nos traz 5 instruções quanto ao exercício da verdadeira fé. Olhemos para os que ousaram crer antes de nós, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira da fé, olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, e consideremos os sofrimentos de Cristo para não esmorecermos em nossas próprias lutas. Somos chamados pelo autor da epístola a olhar para a grande nuvem de testemunhas dos chamados heróis da fé do capítulo anterior, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. O texto fala primeiro do peso que atrapalha, que embaraça. Do que ele está falando de fato? Quantas coisas no meio de uma luta que enfrentamos acabam nos distraindo e nos impedindo de crer de fato? São conselhos, práticas, inclinações, experiências humanas de outros, pensamentos que confundem nosso foco. Depois o texto fala do pecado, não apenas os pecados específicos, mas da nossa própria pecaminosidade. Estejamos atentos, em meio às nossas lutas. Pecados precisam ser confessados e abandonados para que alcancemos misericórdia. Não podemos deixar que nada impeça, distraia ou nos embarace na corrida da fé. Isto tanto para a salvação quanto para a vitória. Olhar para Cristo sem desviar o olhar é o segredo para se chegar ao destino mais que vencedores. Quando focamos nele, estamos prontos para viver ou morrer para a sua exclusiva glória. O autor desta epístola diz em outro momento: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. No capítulo 11, ele diz que Moisés permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. O Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé, é o nosso verdadeiro modelo a ser seguido. E ele próprio diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Assim somos desafiados a crer perseverantemente, independente das circunstâncias. A medida de fé recebida precisa ser cultivada para crescer e frutificar. Muitas vezes a rega desta semente é feita com lágrimas, muitas lágrimas. Devemos nos desembaraçar de tudo que impeça o crescimento desta bendita semente. Devemos olhar para Cristo, focar nele e, sobretudo, considerar seus sofrimentos cada vez que tendemos a esmorecer. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém.